Olá, seja bem-vindo ao AlphaCast, o podcast da Cooperalfa. Nesse episódio nós vamos falar de como a cooperação transforma a vida das pessoas. E esse é o Ano Internacional do Cooperativismo, né? Então nada melhor do que a gente compartilhar histórias inspiradoras com você. Eu sou Andressa Sansanoves e vou acompanhar vocês nesse bate-papo. Vamos lá então? Está comigo hoje Joelson Reck, jovem agricultor de Erechim. Obrigada pela presença, Joelson. Bom dia, Andressa. Bom dia, Parisotto. E, então, meu muito obrigado aqui por vocês terem convidado nós lá do Rio Grande a vir aqui representar o grupo do Alfa Jovem e toda a região lá do Noroeste Gaúcho. Com certeza. Está comigo também Elair Fistarol, mulher agricultora de Caxambu do Sul. Obrigada por aceitar o nosso convite, Elair. Bom dia a todos. Eu fico muito feliz, muito grata de poder estar aqui hoje participando desse bate-papo, que é um pouco da nossa história e adquirir sempre conhecimento. Com certeza. Está também Genuir Parisotto, assessor de desenvolvimento cooperativista aqui da Alfa. Bem-vindo, Genuir. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos os ouvintes do AlphaCast. Para nós é um prazer estarmos aqui, né, para podermos expressar um pouquinho de algumas ideias e dos assuntos, enfim, que o AlphaCast vai tratar no dia de hoje. Exatamente. E as histórias inspiradoras, aliás, as histórias reais são as mais inspiradoras, né? É por isso que a gente quer saber um pouquinho mais da vida de cada um de vocês. Genuir, podemos começar contigo? Claro que sim. Então, vamos lá, conta pra gente quem é o Genuir Parisotto. Bom, um jovem sonhador. Olha aí. Filho de produtores rurais associados à Cooperalfa por muitos e muitos anos. E ao despertar por alguns sonhos que vieram de dentro de um dia poder trabalhar e contribuir com a Cooperalfa. Então, junto com meus pais, dentro da propriedade, a gente sempre trabalhou a favor da cooperativa. Meus pais foram líderes por muitos anos e lá nós tínhamos assistência técnica, né, que vinha nos visitar para poder contribuir com as atividades, e eu olhava aquilo que me encantava, brilhava o olho. Então, em 1996, fui para o Colégio Agrícola estudar no município de Concórdia, Santa Catarina, da qual, quando me formei em 98, cheguei em casa, conversei com meus pais e pensei, poxa, eu acho que eu posso contribuir, além da propriedade, com o meu conhecimento, com a cooperativa e com todos os associados que nela pertenciam na época e que hoje é essa dimensão. Então, dia 11 de outubro de 1999, aquele jovem sonhador começou a trabalhar na assistência técnica da Cooperalfa e que hoje estamos aí até os dias de hoje contribuindo, favorecendo, buscando sempre entregar o nosso melhor para as famílias que hoje pertencem, que são mais de 23 mil. Exatamente, olha aí que história bacana de crescimento, de evolução, né? Elair, a gente também quer saber um pouquinho mais sobre você. Quem é a Elair? É desafiador, né? Você já me disse, é desafiador falar da gente mesmo, né? Mas quem é você? Com quem você compartilha a tua vida? Como é a sua rotina? Eu sou filha de agricultora também, de agricultor e agricultora, e hoje eu resido em Caxambu do Sul, sou casada com o Juliano Tafarel, moramos na linha Tafarel, propriedade do meu sogro, que eu vim lá desde 2013, né, trabalhando na propriedade, aprendendo. Trabalhamos com vaca de leite e prestação de serviço de pré-secado e feno. E eu também, através da Alfa, tive um grande desenvolvimento no pessoal. E hoje estou buscando novas alternativas. Estou indo para trabalhar também com terapia. Sou terapeuta sistêmica. Trabalho com reiki e barra de axis. Bacana, muito bem. Joelson, conta para nós. Como você é, com quem você trabalha, o seu dia a dia. Quem é o Joelson? Eu acho que o Joelson é um cara apaixonado por agricultura e apaixonado pelo que faz. Eu trabalho lá na nossa propriedade com meus pais. Meus pais também são agricultores. Somos em 3 lá na nossa propriedade. Desde 86, que meus pais casaram, permanecemos na mesma propriedade e
como a nossa propriedade é uma propriedade com pouca terra e bastante terra dobrada lá no norte do Rio Grande, lá tem bastante terra dobrada, pedregosa. Então, a gente sempre procurou diversificar bastante a nossa propriedade. O meu pai e a minha mãe com uma visão bem empreendedora. A partir do ano de 2002, eles começaram a investir mais na parte de fruticultura. E estamos até hoje ali trabalhando com fruticultura, agora já começando um pouquinho a trabalhar com turismo rural, trazer as pessoas até a nossa propriedade para conhecer o nosso trabalho. Inovando. Bacana! Bom, nós estamos em 4 filhos de agricultores, tá? Deixa eu me apresentar também, porque eu também sou filha de agricultores, lá da linha Tigre, interior de Xaxim, né? E é um prazer estar aqui com vocês também, compartilhar as nossas histórias, né? Genuir, explica um pouco sobre essa relação próxima que você tem com as famílias agricultoras, né? Afinal, o cooperativismo, ele vai muito além dos negócios. Com certeza, Andressa, a relação com a família associada, hoje, ela se dá desde a minha infância, da qual eu aprendi e sempre gostei muito de trabalhar com a agricultura, né? Só que tinha algo que me despertava. Poxa, se a gente foi em busca de conhecimento, a gente teve oportunidade naquele momento onde os pais incentivaram a gente a estudar. Por que isso ficaria só comigo e com a propriedade dos meus pais? Então, aquilo mexia comigo. E aí eu fui buscar algo que pudesse ir além. E como a nossa família poderia ter, assim, outros filhos, no caso, meus irmãos, que poderiam assumir, onde o meu irmão mais velho assumiu a propriedade, e uma propriedade pequena, onde não teria espaço para todos lá. Então, a minha irmã, hoje, ela é enfermeira, mora em Porto Alegre, eu estou na Cooperalfa e o meu irmão assumiu a propriedade. Então, a nossa família se organizou de uma forma com que eu pudesse ampliar esse contato e seguir a minha profissão contribuindo com as famílias. Naquele momento, a minha formação era técnica, então, em 1999, a Cooperalfa me deu a oportunidade de poder entrar contribuindo com conhecimento na área do agronegócio, contribuindo com as atividades de agricultura, depois mais à frente com a atividade de leite. Então, por muito tempo, a gente trabalhou durante 12 anos na cooperativa em várias filiais, da qual, em 2012, a cooperativa percebendo e tendo uma necessidade, juntando um pouco com as nossas habilidades também, fui convidado a trabalhar na antiga comunicação social da cooperativa, que tinha total vínculo do desenvolvimento da família associada. E durante 6 meses a dúvida ficou na cabeça, né? Porque teria que mobilizar toda a família, né? Sim. Isso envolve esposa, envolve filhos, né? No caso, a nossa filha. E que, em conjunto, a gente decidiu abraçar esse desafio. E esse desafio contribuiu muito para o meu desenvolvimento e o desenvolvimento da minha família, ampliando a visão que a gente tinha da própria cooperativa, da própria vida, né? Então, o autodesenvolvimento da gente foi muito grande, até pelo desafio, né, que a cooperativa nos proporcionou. E nesse contexto, a gente pôde andar pela cooperativa toda, né? Olha que legal! Pelos 4 estados, hoje estamos aí com uma equipe, podendo assessorar, contribuir, levando conhecimento todos os dias, seja pelos programas que a cooperativa oferece, né? Está aqui uma integrante do Alfa Mulher, é um orgulho para nós hoje perceber esse desenvolvimento, o Joelson dos jovens, onde a gente tem uma dimensão de trabalho na cooperativa toda e hoje pode ajudar na própria gestão dessas famílias. Então, é um orgulho da gente, né, desse crescimento pessoal, e a cooperativa também nos dá a oportunidade de a gente poder mostrar todo o potencial e esse carisma, porque as famílias associadas nos identificam com a nossa família. E isso faz com que a gente entregue sempre o melhor. Com certeza, sempre o melhor. Elair, teve algum momento marcante na tua vida que te transformou de alguma forma? Eu tive vários momentos assim bem importantes, mas um que eu queria dividir aqui com vocês é a maternidade, né? Eu acho que muitas mulheres vão se identificar com isso, né? Porque a gente acha que a maternidade é
um mar de rosas, assim, né? E às vezes é desafiador também para nós. Eu, como tive gemilar, né? Tenho 2 filhas gêmeas. Eu passei por grandes desafios e foi em busca do melhor para elas que eu comecei a até buscar conhecimento, né? Conhecer. E quando fui convidada para o Alfa Mulher, eu já estava nessa caminhada de transformação. E foi muito importante para mim, que me desenvolveu como líder, como, né, principalmente líder da minha vida, assim, eu acho, né? Me ajudou muito na propriedade também, porque eu já conhecia, já sabia que a gestão era importante, né? Mas eu nunca tinha colocado em prática. E foi depois do Alfa Mulher que... Teve uma transformação pessoal grande nesse curso? Como é que foi, assim? Teve, porque eu estava ali escondida. Eu já tinha conhecimento e eu estava ali escondida, sabe? E foi através do Alfa Mulher que eu comecei a fazer o que eu gostava, a me valorizar, me posicionar no meu lugar. É importante que você esteja bem para cuidar dos outros, até porque você comentou que é mãe, né? Então, é importante esse cuidar de si mesmo? Você não consegue ajudar o outro se primeiro você não está bem, né? Em primeiro lugar, a gente, né? Então, isso te marcou bastante no curso? Muito. Uhum. Que legal. Joelson, e aí? Teve algum divisor de águas na sua vida que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho, Andressa, que assim, eu cresci sempre vendo meus pais com problemas de saúde. Em questão do trabalho pesado lá, de sem terras dobradas, recolher pedras das lavouras. Então, eles sempre... Foi um trabalho muito braçal que eles sempre tiveram. E quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai estava com 3 hérnias de disco na coluna e a minha mãe tocando a propriedade sozinha, né? Aí a gente vê mais ainda a força da mulher, né? E então, quando meu pai melhorou, a minha mãe teve hérnia de disco também e eu estava estudando ensino fundamental ainda. Quando eu fui terminando o ensino médio, e o meu pai sempre me incentivava a continuar na agricultura. Ele sempre falava o que eu queria fazer, se nós ia fazer ou não ia. A gente sempre desde que eu era novinho, que ainda tinha minha irmã que morava lá com nós, a gente sempre... O que a gente decidia fazer na propriedade era sempre decidido em família, os 4 juntos. Quando a minha irmã casou, aí ficou os 3 juntos, né? Eu acho que um divisor de águas, assim, foi quando que eu terminei o ensino médio. A minha mãe queria que eu continuasse fazendo a faculdade de agronomia. E eu disse para minha mãe, não, eu não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar, eu vou parar. Mas aquele sonho tava dentro de mim, né? Eu só deixei ele um pouco quietinho lá, Tava né? guardadinho. Tava guardado lá, né? Porque eu sabia do quanto eles precisavam de mim lá e a nossa propriedade também para seguir crescendo e seguir investindo na propriedade e não deixar a propriedade parar naquele momento lá que para mim não era o momento de deixar parar, né? Ou deixar meus pais lá sozinhos com problemas, recém tinham melhorado problemas de saúde, né? Então eu não achava certo isso, eu estudando e eles lá trabalhando para pagar o meu estudo. Então, quando eu parei de estudar, a gente investiu mais em fruticultura, eu permaneci lá e 10 anos depois, em 2022, eu senti que era o momento que eu poderia voltar a estudar e conseguir trabalhar lá, então eu voltei a estudar ali, deixei a mãe feliz também, que ela também queria muito que eu estudasse. Voltei para a faculdade e aí depois veio o curso da Alfa Jovem, ali logo em seguida, em 2023. E foi uma outra parte da minha vida que mudou muito a minha história, assim. Como é que foi essa tua entrada no Alfa Jovem? Conta pra gente. A minha entrada no Alfa Jovem, na verdade, foi meio à força. Né? A Fernanda lá da filial de Erechim convidou... Você é desafiador. Isso. A minha mãe falou para minha mãe que era para me convidar para entrar na Alfa Jovem. E aí eu disse assim, mãe, mas... Eu falei, não, a mãe já fez o Alfa Mulher, né? Minha mãe já tinha feito o Alfa Mulher. Eu disse, mas eu já fazer o Alfa Jovem também, parece até que fica chato tá usando os benefícios da cooperativa, a mesma família e tal.
E a mãe vai fazer porque é bom, porque para mim foi bom também. Olha aí. Fui. E aí foi que nem eu estava comentando antes, que pena que acabou, já poderia ter durado mais. Né? Que pena que acabou, Isso. olha só. E como é que foi esse curso para ti? Conta mais pra gente. Foi muito importante para mim porque eu era uma pessoa muito tímida, digamos assim. Não Eu- parece, eu né, convivi. pessoal? Não parece. Eu conviver com outras pessoas, muitas vezes eu tinha conhecimento guardado para mim e eu não conseguia me expressar com outras pessoas. Eu não conseguia repassar esse conhecimento para outras pessoas. E no Alfa Jovem isso me ajudou muito, tanto na família, com os meus pais também, com minha irmã, tanto no social com outras pessoas. Então foi muito importante para mim em todas as questões. O curso, assim, eu acho que ele ajuda a gente a acreditar na gente, né? É bem isso. Isso aí, exatamente. Olha só que legal. E vocês? Vocês acham que a cooperação, ela tem o poder de transformar a vida das pessoas? Com certeza. De que forma? Você é um exemplo disso? Sim. A gente não consegue mudar o outro, mas a gente pode mudar as atitudes que a gente tem referente ao outro. A maneira como a gente vê o outro. Que a gente nunca... Toda pessoa tem alguma coisa para agradecer. Por mais que tu ache que seja a pior pessoa do mundo, ela tá ali para te ensinar alguma coisa. E se quando você muda o olhar em relação a ela, as coisas também mudam. Joelson. Isso mesmo, acho que o cooperativismo está no nosso dia a dia, né? Está na nossa família, está lá na nossa casa, está quando a gente recebe as pessoas lá com o turismo. E eu sempre falo, a gente sempre fala lá em casa, falo com meus pais, que às vezes tem muitas pessoas que acham que sozinhos eles vão viver, porque eles são o cara e eles estão lá sozinhos, eles não precisam de ninguém. Mas eu sempre uso uma frase assim, até na minha faculdade, que sozinho você vai em algum lugar. Com certeza em algum lugar você vai chegar. Não sabe aonde, às vezes você fica mais limitado. Mas quando você está junto com mais pessoas, quando você está num grande grupo, com certeza você vai mais longe, né? Com certeza, e a gente vai muito mais longe, né, Genuir? E a nossa intenção hoje é inspirar as pessoas por meio de exemplos, assim como o exemplo que vocês colocaram. Genuir, tem muito exemplo bom, né, pra gente compartilhar. Cita aí alguns que você lembra. Acredito que 2 grandes exemplos estão aqui, né? A Elaíra e o Joelson. Mas durante essa caminhada na cooperativa, a gente pode presenciar N histórias de jovens, de mulheres. São 15 anos de trabalho com jovens, 10 anos de trabalho com mulheres, que a cooperativa vem sempre trazendo isso para frente para que as pessoas possam perceber aquilo que a Elaíra falou, a importância do autodesenvolvimento, né? De ampliar a visão. E por N vezes a cooperativa também buscou outros projetos. Eu quero lembrar aqui o Cooperação em Família, né? Que foi um projeto que a cooperativa desenvolveu, onde trouxe histórias de famílias, de pessoas da nossa sociedade, do nosso grupo social. Lembro de um jovem de Irati que fez uma transfusão de coração, né? Onde ele sozinho não teria conseguido, mas a sociedade se mobilizou e juntou o poder aquisitivo, aonde o médico lá de Curitiba que abraçou a causa, e ele contou essa história para nós, junto com os alunos da escola onde ele estudava. E aquilo gerou uma conexão com a escola, aonde aqueles alunos que faziam parte da turma e também da escola contaram através de um teatro que emocionou o município. Emocionou a sociedade, foi um dos cases de sucesso, junto com muitos durante toda a área de atuação, aonde depois ele mesmo levou essa história contada através de teatro para o médico lá de Curitiba. Então, a saúde, ela nos torna sensíveis, né? Exato. E isso faz com que a gente perceba o valor da vida. E junto com outras histórias de pessoas em municípios que contaram assim a importância do trabalho, da conexão, do envolvimento, da liderança para mudar aquele ambiente onde aquelas pessoas viviam. Então eu vejo que a própria história da própria cooperativa de 57 anos, ela só chegou até aqui
porque muitas pessoas cooperaram. Todos os dias, quando a gente levanta, falo nós como funcionários, ligamos a cooperativa. Agora, as 23 mil famílias dão propulsão para tudo isso acontecer. Então, é o maior exemplo de cooperação que a gente tem. E se a gente olhar no nosso dia a dia, mulheres, jovens, casais, famílias que se superaram, que melhoraram a sua gestão e que fazem com que a gente perceba que muitas vezes a área produtiva ela é um reflexo do bem-estar das pessoas. Aonde a gente percebe que os bons resultados, vamos falar assim, de atividades pecuárias, suínos, aves, leite, quando a atividade vai bem, é porque lá moram pessoas felizes e equilibradas. É reflexo. É reflexo. Quando você tem dificuldade na área produtiva, você vai perceber que lá tem algum problema, seja de conflito geracional, seja de um filho que de repente saiu e foi para uma outra missão, né? Ou enfim, qualquer outro problema que a família tenha, porque dentro da nossa realidade cooperativa, as empresas rurais, elas praticamente são 100% familiares, né? Então, o relacionamento é algo que fortalece a cooperação. E isso faz com que, nesse quesito, quando isso está bem, o negócio vai bem. Então, é uma forma que, se a gente for levar aqui e transferir tudo isso num AlphaCast, com certeza a gente ficaria dias aqui falando, porque tem muitas histórias de famílias associadas que inspiram e que fazem com que a gente continue o trabalho e a própria cooperativa. Com certeza. Elair, essa transformação de nós mesmos enquanto seres humanos tem o poder de mudar o nosso redor, os nossos relacionamentos? É o que nós vinha falando antes, né? A gente não tem o poder de mudar ninguém, mas aceitar as pessoas como elas são e respeitar, né? Cada lugar, cada um no seu lugar, e essa mudança de olhar. De repente, até no local de trabalho, né? Um bom dia, uma palavra, um abraço, um olhar, né? A maneira que você vê a outra pessoa. O poder do relacionamento, Do relacionamento. Né? Como é importante isso? E, que nem o Parisoto vinha falando, né? Das histórias ali. Durante o curso também, além dos cursos ser bom, né? O relacionamento que a gente tinha com as outras mulheres, com as outras pessoas, né? Que inspiravam a gente para a mudança. As histórias delas inspiravam a gente também para mudar. Eu acho que isso é bem, bem importante, né? Joelson, o que você acha dessa transformação pessoal? Isso também pode despertar novas oportunidades de negócio, novas oportunidades assim na tua propriedade? Com certeza, porque eu acho que eu era uma pessoa que eu me preocupava muito com o julgamento das pessoas. Olha aí! Então, por várias vezes eu participei de alguns outros cursos e teve uma professora lá que ela me desafiou a fazer vídeos mostrando o nosso trabalho na propriedade. E eu dizia para ela que eu não gostava de fazer vídeo, e daí ela me disse, mas por quê? Você tem medo do julgamento? Sim, eu disse, eu tenho. Aí ela me olhou e disse, você tem 30 dias para fazer um vídeo começando a mostrar a propriedade. Te desafiou. Isso. E foi aí que eu comecei a fazer e o pessoal começou a gostar. Agora faz um tempo que eu não gravo, eles até pedem, cadê os vídeos lá engraçados que você fazia e a gente não via? Então, tudo passa por uma transformação. Mas no Alpha Jovem, a minha maior transformação foi aprender a dizer não para as pessoas. Porque, às vezes, eu acabava não dizendo não para as pessoas e me prejudicando eu mesmo. Eu fazia mais pelos outros do que para mim mesmo. Então, isso foi bom para mim, para começar a aprender a dizer não em algumas questões que eu só favorecia os outros e não favorecia a mim, e eu acabava ficando com a cabeça cheia de coisas para fazer e não dava a volta no que eu precisava fazer para mim, para ajudar os outros. Então, não é que hoje eu não ajudo as outras pessoas, eu ajudo muito. Mas por muitas vezes eu penso primeiro antes em mim,
para eu estar bem, que nem ela falou, a gente precisa estar bem para poder ajudar os outros. Com certeza, exatamente. Isso é muito importante, é o primeiro passo, né? Isso. Genuir, um pouquinho do que a gente já vem falando aqui, né? Uma pessoa bem com ela mesma faz a diferença, reflete no trabalho, na propriedade. Você já comentou um pouquinho mais sobre isso, né? Tem algum exemplo, de repente, que você possa trazer nesse sentido? Eu acredito assim, todos os trabalhos que a gente realiza, o foco, em primeiro lugar, é o autodesenvolvimento. É a pessoa. É a pessoa, porque tudo é resultado daquilo que a pessoa faz. Se nós ficarmos concentrados no problema, nós não vamos conseguir visualizar a solução dele. Então, dentro de todo o que a gente percebe no dia a dia, e é um trabalho bem focado, mas que eu quero trazer aqui para mim como pessoa. A cooperativa sempre na nossa história, ela nos desafia. Ela nos proporciona momentos onde você chega em determinada escala e ela te traz um desafio novo de crescimento profissional. Mas que isso só é possível se a gente sabe onde a gente está e aquilo que a gente deve fazer. Então, estar bem com a gente mesmo, muitas vezes até buscar ajuda quando necessário. Eu acredito que todas as pessoas, em algum momento da vida, por mais que elas estejam bem no momento atual, os desafios da vida vão proporcionando oscilações. Mas que a gente tem que ter a ciência que se o dia não está bem, é como a Elair falou, às vezes uma conversa com um amigo, com colegas de estudo, com colegas de trabalho, a gente acaba se identificando e vendo que o meu problema, muitas vezes, é o problema do outro. E que com a soma de esforços, a gente vai superar com mais facilidade. Então, trago novamente a sensação e o poder da cooperação, né? E trago assim também exemplos de jovens que muitas vezes passam por desafios da continuidade das empresas rurais, né? São vários casos que a gente percebe e que isso traz uma certa agonia do jovem que ele quer investir, ele quer inovar, ele quer fazer diferente. Aquilo que muitas vezes a família fez por anos e que no momento atual a agricultura e a própria cooperativa anda a passos largos, porque as pessoas precisam de alimento. E um alimento produzido com qualidade dentro de padrões. Então, a força jovem dentro da empresa rural, ela é muito importante. Mas que se não houver a coesão, a cooperação entre pai e mãe, entre os filhos, como o Joelson falou, o entendimento, muitas vezes a mãe e o pai propulsiona e desafia o filho para um novo obstáculo, né? Mas se ele não for ou não estiver bem com ele, muitas vezes ele vai dizer não. E aquilo vai fazer com que ele demore mais para chegar no sonho dele ou no objetivo da empresa. Lembro de um case lá de Anchieta, onde o jovem apresentou a propriedade dele durante uma aula e a gente viu características que iam além daquele negócio que no momento atual a empresa rural desenvolvia. E a gente comentou com o jovem, mas naquele momento a propriedade estava bem com aquilo que estava andando. Mas no momento futuro, veio um problema sanitário nos animais, que era a atividade de leite, e tiveram que encerrar aquela atividade. Poxa, e aí? O que vamos fazer para sobreviver ou inovar? E aí o jovem lembrou daquilo que foi dito lá no curso, do potencial de turismo que aquela empresa teria. E aí ele embarcou numa viagem conosco, conhecendo uma determinada região turística do Rio Grande do Sul, onde a gente levava outros jovens naquela oportunidade, né? E inovou. E hoje tem lá uma propriedade de sucesso, onde milhares e milhares de pessoas vão visitar, tendo um final de semana diferente em família, podendo viver o espaço da propriedade, respirar um ar puro, tomar um banho de cachoeira e vivenciar uma vida de qualidade. Então, são muitos exemplos que a gente percebe de renovação do próprio negócio, né? Que as famílias têm esse potencial, tendo um olhar diferente. E para isso, nós temos que sempre estar bem. E com aquilo que a cooperativa leva, é um convite que a gente faz sempre para os jovens, porque o grande desafio é sair do estado atual. Muitas vezes a gente se sente confortável naquilo que a gente está no hoje,
mas se a gente não se desafiar e buscar algo a mais, sentar numa cadeira para poder compartilhar conhecimento, levar a minha história e ouvir a história do outro, isso faz a gente crescer e nos fortalecer. E isso, quando a gente se fortalece, a gente traz uma prosperidade que vai além. E aí a gente começa a entender o que realmente é a cooperação. É um poder coletivo de a gente competir. Exatamente. Joelson, você ouvindo tudo isso, lembra lá da tua propriedade? Do pontapé inicial que você deu lá no turismo rural? Com certeza, lembra lá na nossa propriedade, né? Que a gente era sempre muito preocupado. A gente pensava há vários anos em entrar no turismo lá da cidade de Erechim. Mas a gente sempre pensava que a nossa propriedade não estivesse pronta para receber pessoas, para receber famílias lá. E a gente percebeu nos últimos anos que se a gente aguardasse a nossa propriedade ficar do jeito que a gente queria, a gente nunca ia começar. Porque ela nunca vai estar pronta o suficiente, nunca vai né? estar A gente pronta. sempre tem que melhorar. A gente melhorar. vai estar sempre melhorando, Exato. né? Então, eu levo sempre a frase do Cortella, que ele fala que faça o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tiver condições de fazer melhor ainda, né? Então, isso eu levo para a minha vida. E a gente começou com o turismo lá. E a nossa ideia, qual era? Era levar as pessoas, levar as famílias para debaixo do pomar. A gente monta a mesa de degustação lá para eles vir, famílias, crianças, faz a degustação lá, colhe a própria fruta do pé, a gente conta um pouco de como a gente faz o nosso trabalho lá no pomar, para eles saber como é que funciona também um pouco da agricultura, essa parte da fruticultura, né? Que legal. Elair, lá na tua propriedade também vocês inovaram, né? Sim, nós sempre tinha medo do novo, né? Eu tinha esse sonho de ter a minha própria profissão. Meu esposo também tinha o sonho de trabalhar com pré-secado, mas nós tinha medo de inovar, estava sempre preso ali. E a gente se desenvolveu e ainda tem as vacas, continua, mas cada um segue o seu rumo, né? Segue o seu destino e está sendo muito bom. Muito bem, a Elair participou do curso Alfa Mulher e o Joelson participou do curso Alfa Jovem. Elair, você teria tido essa oportunidade se não pertencesse a uma cooperativa? Afinal de contas, empresa tem uma linha bem diferente de uma cooperativa. O que você acha? Os programas deles são muito bons, né? Sou muito grata pela oportunidade que a gente teve. E recentemente também a gente pôde participar do encontro de mulheres, né? Um Costão do Santim, que também foi muito bom. É bom conviver com outras mulheres, que nem eu falei, às vezes a gente escuta a realidade delas, a gente acha que tem problema, mas por fim a gente vê que não tem problema nenhum. Porque tem pessoas que têm os destinos bem mais desafiadores que os nossos. Joelson, você teria tido essa oportunidade de participar do Alfa Jovem se não pertencesse a uma cooperativa? Com certeza não. O que proporcionou isso tanto para minha mãe no Alfa Mulher como para mim no Alfa Jovem foi a cooperativa, foi a Cooperalfa, e a gente é muito grato por isso. Eu vejo tanto o lado da minha mãe, que não saía muito de casa, ela era muito de ficar em casa, não saía muito, e com a vinda do Alfa Mulher lá para Erechim, foi aquele ano que ela saiu de casa, ela conheceu, como ela falou, histórias de outras mulheres, às vezes que podia comparar com a dela, ou às vezes até mais difíceis que as nossas lá. Então, isso foi muito importante para o crescimento, tanto o pessoal da minha mãe, meu, no convívio familiar. Então, a gente só tem a agradecer por esse curso. Toda a família se transforma, né? Exatamente. Assim, a gente, que nem ele falou, eu também ficava muito em casa, né? A gente sai, a gente volta com ideias novas para a gente pôr em prática, né? Isso, acho que são poucas as empresas que fazem isso. Principalmente cooperativas também, não são todas as cooperativas que têm um programa voltado para as mulheres. E a gente precisa disso, porque as mulheres são o alicerce das propriedades rurais.
tira uma mulher de uma propriedade rural e deixa sem uns 15 dias para ver o que acontece. Você acha que daria uma diferença? Com certeza, muito grande. A mulher é a base, né? É a base de qualquer família, mas principalmente na propriedade rural, né? Porque ela tem casa, ela tem comida, ela tem os filhos, ela tem os afazeres, às vezes na lavoura, o gado de leite, suinicultura, avicultura. A mulher está sempre envolvida em todos os trabalhos numa propriedade rural. O que você diria para dona Terezinha agora? Eu diria muito obrigado. Muito obrigado pela maneira que ela me criou, por tudo que eles fizeram por mim ali. E graças a eles, hoje eu sou a pessoa que eu sou ali. Me tornei um cara bom, um cara trabalhador, e isso eu devo tudo a eles, né? Que bacana! Nossa, olha, Genuir, o trabalho de uma cooperativa integra preocupação com as famílias associadas, com o relacionamento, com a gestão da continuidade do negócio. A Alfa, ela se preocupa com tudo isso, né? Fala um pouco mais sobre esse trabalho integrado, digamos assim. Eu acredito que o nosso lema Cooperar é Evoluir, ele está muito afiado, muito alinhado, né, a tudo que a cooperativa realmente faz no seu dia a dia. Não somente fala, mas realmente realiza. Como diz o seu Romeu, nosso presidente, né, o negócio precisa acontecer, porque é através dele que a cooperativa, as empresas rurais, as famílias continuam economicamente viáveis. Mas é valorizando as pessoas que realmente a gente vai ser próspero. Então, o cooperativismo, ele tem isso, né? Ele não tem, a gente não se sente aqui na cooperativa trabalhando. A gente recebe lá no final do mês o nosso resultado econômico, mas a gente todo dia levanta com uma missão diferente. E trago aqui um exemplo, né? Em 2022 nós tivemos visitas de cooperativas de vários países, onde uma delas é do Paraguai, né? A cooperativa Pindó. Vieram aqui olhar o que a Cooperalfa realmente desenvolveria com os jovens, e foram lá em Erechim, na cidade onde a mãe do Joelson fazia o curso, acompanhar um dia de Alfa Mulher, e depois um dia nos jovens, que era aqui em Nova Erechim. E nesta semana, né, amanhã, inclusive, estamos indo para lá, para fechar o primeiro curso de jovens do sistema cooperativo lá da cooperativa Pindó. Então, para nós é um orgulho levar esse exemplo, né, poder ir lá contar tudo aquilo que a cooperativa Alfa faz. E no Ano Internacional do Cooperativismo, é um orgulho para nós poder ouvir o que a gente ouviu aqui da Elair, do Joelson, que representam, né, todas as mulheres da Cooperalfa, todos os jovens, as famílias associadas neste AlfaCast. Então, dizer que todos acreditem no cooperativismo, porque ele é humano, ele tem princípios e valores que vão muito além do negócio. E isso faz com que a gente se sinta valorizado como pessoa, como família, e nesse contexto a gente tem a missão de continuar. Então, nós que hoje trabalhamos na assessoria de desenvolvimento cooperativista junto com uma equipe, né, que todos os dias dá o seu melhor para entregar para suas famílias, que fazem a Alfa acontecer e que têm a missão de produzir alimentos para alimentar o mundo, né? Ao menos 3 vezes por dia, que todas as pessoas tenham essa possibilidade. Então, a nossa gratidão a essas famílias, e que a cooperação continue sendo essa moeda que nos move todos os dias. Com certeza. A cooperação, a gente viu aqui que a cooperação transforma, sim, a vida das pessoas. E vocês são um exemplo disso. Muito obrigada, tá? É importante que a gente valorize o caminho, né? Valorize cada etapa, esteja preparado para as transformações que acontecem com nós mesmos e também daqueles que estão à nossa volta. Joelson, muito obrigada pela sua participação. Deixe a sua mensagem final para o pessoal que está nos assistindo. Eu que agradeço por vocês terem me escolhido, por estar aqui presente hoje, representando lá os jovens e toda a cooperativa lá do Rio Grande do Sul. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, sejam jovens, sejam pessoas mais velhas, mulheres, é que não desistam da agricultura. Às vezes a gente passa por momentos difíceis nela, a gente está sempre sem chapéu, digamos assim, né? É uma empresa a céu aberto, mas não desistam das propriedades de vocês, das empresas de vocês, que futuramente eu vejo um futuro muito próspero para as propriedades rurais, que tem tudo para dar certo.
Com certeza. E vai dar certo. Desejo muito sucesso aí na sua propriedade, tá? Muito obrigado. Elair, obrigada pela sua participação e deixe a sua mensagem final também. Eu queria agradecer pela Alfa, então, por esses programas que incentivam não só a mim, mas tantas mulheres, né? Estou muito feliz de estar aqui representando todas hoje e falar que elas também possam se permitir, né, a mudança, porque a gente primeiro tem que partir da gente, querer mudar, né? E aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Muito bem, muito obrigada, tá, Elair, pela sua contribuição também. Genuir, obrigada pela presença e a sua mensagem final. Agradecer e parabenizar a imprensa, né, pelo sucesso do AlfaCast e dizer que é mais um canal de informação onde nós temos essa oportunidade de contar um pouco da nossa história, né, de poder levar exemplos para toda a cooperativa, para todas as famílias associadas e colaboradoras, né, porque somos também mais de 4.000 funcionários que todos os dias estamos empenhados e envolvidos. Então, a nossa gratidão, nosso muito obrigado e que a cooperação continue sendo a moeda que nos incentiva e faça com que a gente levante todos os dias com essa missão de cooperar. Exatamente. Como disse o Joelson, juntos nós vamos mais longe, né? Obrigada a você que esteve com a gente e até o próximo episódio. Tchau, tchau.